Livro Na Luz do Evangelho. Autoria Terezinha Oliveira. Capítulo 1. No Reino dos Céus. Item 1. Anúncio. Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A voz sonora convidativa vibrou no ar daquela cidadezinha da Palestina, atraindo a atenção dos que se encontravam na pequena praça. Arrependei-vos. E a voz vibrou de novo na atmosfera, escorrendo pela ruazinha estreita, a buscar os negociantes à porta de suas tendas e as mulheres no interior das casas, ocupadas nos seus quefazeres. Arrependei-vos. E o povo começou a atender ao convite, caminhando na direção da voz, ao encontro daquela figura de atitude serena e olhar amigo, a esperá-los no logradouro público. Homens, mulheres, crianças acorriam magnetizados pelo convite. A reação de um velho judeu. Entre eles vinha um velho judeu, faces sucadas pelo tempo e crestadas pelo sol e pelo vento do deserto, envolto em suas vestimentas, um turbante a proteger-lhe a cabeça, olhos argutos e desconfiados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, repetia a voz. E o velho judeu se pôs a ruminar pensamentos interiormente. Reinos? Quantos os hebreus já conheceram? Desde que o nosso patriarca Abraão, conduzindo o nosso povo, saiu de Ur, na Caldeia, e passando por Harã, na Mesopotâmia, seguiu em busca de Canaã, a terra prometida. Ou, quando José, filho amado de Jacó, o Israel, foi vendido pela inveja de seus irmãos e foi ter ao Egito, levando-nos a todos para aquele país. De lá saímos com Moisés e peregrinamos 40 anos pelo deserto até chegarmos às portas de Canaã. Foi Josué que conquistou as terras e as repartiu pelas nossas 12 tribos. Então tivemos nossos reinados e reis. O reino das 12 tribos, que durou 120 anos, e teve os reis Saul, Davi e Salomão, mas, após a morte deste último, Salomão, terminou dividido. De um lado, o reino de Israel, com as 12 tribos do norte, capital em Samaria. Foram 19 reis durante 242 anos, mas acabou tomado pela Síria.
O reino de Judá, formado por duas tribos, a de Judá e a de Benjamim, fez sua capital em Jerusalém. Teve 20 reis e durou 132 anos mais. Porém, terminou quando fomos levados cativos para a Babilônia há cerca de 635 anos. Quando os persas dominaram esta região, o seu imperador Ciro nos permitiu retornarmos a Jerusalém. Depois, sofremos o domínio da Grécia, sob o macedônio Alexandre Magno. Após sua morte prematura, o Império Macedônico foi dividido e a nossa Palestina coube a Antíoco, o sírio, como partilha. Ainda conseguimos durante um século um período de independência, graças aos macabeus. Logo, as águias romanas passaram a dominar o mundo e Roma nomeou Herodes, rei da Palestina. Um filho dele é o tetrarca da Galileia. Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, e Caifás é este ano o nosso sumo sacerdote. Palestina, nossa terra, é o centro do mundo que conhecemos e tem 5 províncias: Galileia, Samaria, Judéia, Pérea e Bazã. Ao sudoeste, confronta com o Egito, a leste, com a Caldeia, separada pelo deserto da Arábia, e acima do Golfo, a Pérsia, e além do Mediterrâneo, Grécia e Roma. Mas continuamos subjugados, infelizes, intranquilos. E agora vem este anúncio de um novo reino, reino dos céus. Não faz muito, era João o Batista quem pregava assim. E onde está ele? Morto, degolado. Do reino que ele anunciava, nem sinal. E o velho judeu olhava cético o jovem Rabi, o jovem Jesus, e ouvia descrente a sua pregação, embora bem lá no íntimo do coração ansiasse também pelo reino ideal. Nós e o velho judeu. Hoje, quando os Espíritos nos dizem os tempos são chegados, como o velho judeu, ponderamos. Bem desejaríamos chegassem novos tempos, mas a humanidade já conheceu tantas filosofias de vida, experimentou muitas e variadas formas de organização. Há mais de 2000 anos, Jesus pregou a mesma coisa e o mundo aí está, sem mudança. Pelo menos aos nossos olhos. Mas o jovem Rabi não interrompeu a sua pregação ante as considerações mentais do velho judeu
e as vozes espirituais não se calam ante nossas dúvidas dolorosas. Ouvi-las é tornar a ouvir a voz do mestre Galileu, quando falam do reino celestial. Escutamos, sofredores e desconfiados, como o velho judeu, mas sentindo as necessidades de nova ordem de coisas. Escutemos, escutemos uma vez ainda o Evangelho, a boa nova do reino dos céus. O valor do reino. Mateus 13, 44, 46. O Rabino nos diz que é um reino tão valioso como o de um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou como uma pérola extraordinária de grande valor, que o negociante à procura de boas pérolas, tendo-a achado, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Admiramo-nos do valor do reino dos céus e, lembrando da nossa pequenez ante os reinos terrestres, ficamos a duvidar de que sejamos convidados para ele, o reino dos céus. Entendendo a nossa hesitação, o Rabi, que é o Mestre Jesus, nos conta a história do festim das bodas do filho de um rei, em Mateus 2, 1 a 14. Convidados primeiramente os mais categorizados, inexplicavelmente não atenderam ao honroso convite. Cada qual estava ocupado apenas com seus próprios interesses. Entretanto, as bodas estavam preparadas e o rei mandou os servos convidarem todos que encontrassem pelo caminho. Estaríamos entre os que não atenderam e teremos perdido a valiosa oportunidade? O Rabi nos acalma a inquietação, narrando outra história, a de dois filhos, em Mateus 21, 28 a 32, convidados a trabalhar na vinha do seu pai. Um respondeu: sim, senhor, porém não foi trabalhar. O outro dissera: não quero, mas depois, arrependido, foi. Quer dizer que podemos nos arrepender e recuperar a nossa oportunidade. Mas será que, por só agora termos sido chamados, ou só agora termos atendido, ficaremos diminuídos? Seremos tratados com menos apreço? Ainda desta vez, com a história dos trabalhadores de última hora, em Mateus 21 a 16, o Rabi, que é o Mestre Jesus, nos assegura que receberemos consideração, pois mesmo os últimos receberam também um denário como pagamento. Tranquilizados, finalmente, nos alegramos por estarmos convidados para o reino dos céus. Só que o Rabi nos alerta: ser convidado para o reino dos céus não basta. Para entrar é preciso ter as chaves, e para lá permanecer é preciso trajar uma túnica nupcial. As chaves para entrar. Como conseguiremos essas chaves e essa túnica? A túnica será o nosso espírito, perispírito, o corpo espiritual, veste fluídica, sutil e bela, se a plasmarmos com bons pensamentos
e sentimentos puros. Quanto às chaves, esclarece Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Então, as chaves são as leis divinas, elas é que traduzem a vontade do Pai. Temos de conhecê-las para aplicá-las e assim abrir as portas do reino ideal. Porém, há os que nos ensinam errado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais. Sim, porque não agem de acordo, nem deixais entrar os que estão entrando, porque ensinam errado. Mateus 23, 13. Jesus convidou e deu as chaves. Jesus não nos deixaria à mercê deles. Pessoalmente, entregou-nos os seus ensinos, o Evangelho que contém as chaves do reino. Ainda assim, sentimos muita dificuldade para compreender as leis divinas. Estamos acostumados às leis dos homens, quase nada sabemos de coisas espirituais. E o ensino dos mistérios do reino é feito por parábolas, numa linguagem simbólica que é preciso decifrar. Mas podemos nos aplicar. O ensino tem aguardado nossa maturidade. E o Espiritismo, atualmente, relembra, confirma e amplia a mensagem do Cristo. Na explicação espírita do Evangelho, sentimos Jesus a nos dizer, como outrora aos seus discípulos: a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mateus 13, 11. Como é a vida no novo reino? Mais esperançados de chegarmos ao reino dos céus, comecemos a nos informar sobre como será viver nesse novo reino. Primeiro, o idioma é o da verdade, não dá falso testemunho. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Acostumemo-nos com a sinceridade. Segundo, a higiene. Será preciso mais que a limpeza exterior. Limpar os olhos, o modo de ver, as mãos, o modo de agir, os pés, o rumo em que se caminha, o coração, o modo de sentir. Enfim, será preciso correção e pureza, tanto no intelecto como no sentimento e na ação. Terceiro, a economia. Haverá remuneração, sim, pois o bom trabalhador, o salário e a cada um segundo suas obras. Também se espera que produzamos o bem que podemos fazer, pois quem não tem talentos precisa fazer render. Informamo-nos ou informam-nos
que quem mais tem, mais recebe. Parece com o nosso mundo, em que os ricos ficam cada vez mais ricos. Não, no reino dos céus não é bem assim, porque a quem mais foi dado, mais é pedido. Os ricos de possibilidades espirituais devem partilhar com os demais todo o bem que sabem e podem. Quarto, edificações. É aconselhável construir a casa sobre a rocha, ou seja, edificar sua vida no que é permanente, duradouro, e não nas coisas transitórias. Quinto, judiciário. A justiça nesse reino dos céus deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Não ser como eles que diziam uma coisa e faziam outra. Lá também, como no Decálogo, se fala em não matar. Mas se pede mais do que isso, nem se irá sequer, e perdoar para ser perdoado, e não resistir ao malvado, retribuir-lhe com o bem. Sexto, política. Recomenda-se ser manso como a pomba, prudente como a serpente, pois mansuetude e prudência aplainam caminhos, evitam problemas. E também que se aprenda a conhecer a árvore pelos seus frutos, para saber acautelar-se dos falsos profetas. Sétimo, direitos. Há nesse reino direitos fundamentais: o de pedir, de buscar e de bater. Pedir o que precisamos e sozinhos não sabemos ou podemos produzir. Buscar, procurar conhecer e entender o que espiritualmente possa nos beneficiar. E bater com a mão de esforço próprio na porta das oportunidades. Oitavo, deveres. Há apenas um, que engloba todos: fazer aos outros o que queremos para nós. Do livro Na Luz do Evangelho. Apenas uma amostra do livro, estimulando a todos que ouviram a compra do livro Na Luz do Evangelho, de Terezinha Oliveira, pois o fruto da venda é para as obras sociais. Muita paz.